Uma das coisas que eu sempre falo no meu curso é: nossa comunicação tem que estar alinhada com o nosso público. Por exemplo, eu sou um engenheiro agrônomo que estou falando com produtores rurais. Eu tenho que utilizar uma linguagem a qual o produtor rural vá me entender. Eu tenho que optar pela simplicidade a qual o produtor rural vai entender. Quando eu sou, por exemplo, economista, eu tenho que falar conforme uma pessoa vai entender. Se eu utilizar a linguagem do economês, talvez uma pessoa que não entenda de economia não vai entender aquilo que eu estou falando. E esse vídeo que eu trouxe aqui, ele traz muito bem esse exemplo. Nossa comunicação tem que estar alinhada com quem está nos escutando. Então eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo aqui e observe dois pontos que são muito importantes, que traz como é que eu posso saber se eu estou sendo entendido. Primeiro ponto, semblante facial. Você pode observar pelo semblante da pessoa aqui que está escutando que ela não está entendendo a pergunta. Ela não está entendendo exatamente o que a pessoa, a mensagem que a repórter, no caso aqui é uma entrevista, que a repórter está transmitindo, está tentando transmitir. Segundo ponto, perguntas de validação. Quando você faz uma pergunta e a outra pessoa sai com uma resposta muito fora daquilo que está acontecendo, ela traz o quê? Ela traz a mensagem que aquela pessoa não está compreendendo exatamente a mensagem que você está tentando passar. Então, assista esse vídeo aqui, que você vai poder observar esses dois pontos. Pergunta de validação e semblante facial de quem não está entendendo do assunto a qual você está falando. Não está entendendo a mensagem a qual você está transmitindo. Quero ficar aqui no Brasil ainda, antes da gente ir lá para fora. O senhor desculpe, mas eu vou repetir, porque assim, eu perguntei da dívida pública, o senhor terminou falando da dívida das empresas, e eu vou insistir, porque assim, tem um economista que diz, deixa eu só terminar, tem um economista que diz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: a dívida pública é o gabarito da política fiscal. Se a dívida pública sinaliza estabilidade e queda, política fiscal ok, pode até levar mais tempo, mas a dívida pública é o gabarito da política fiscal. A curva da dívida pública para o endividamento público no Brasil hoje, ela é ascendente, eu vou repetir, ela é ascendente, sem trajetória de estabilidade e queda, que é o que vai dar aos investidores a segurança de continuar investindo no Brasil sem pedir 15% do Tesouro. Então eu queria saber o seguinte: o que o senhor vai fazer? Porque o arcabouço me parece insuficiente. Uma coisa é fazer um déficit zero com juro a 9. Outra coisa é fazer um déficit zero com juro a 15. Me parece um esforço muito menor. E isso significa, no gabarito lá, endividamento maior. Então, como tratar o endividamento público que está hoje numa trajetória de alta sem estabilidade? No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal, estruturalmente. Trabalhar o fiscal. Não tem muita coisa para fazer. Mas é o déficit efetivo que vai para a dívida. Não, o déficit efetivo é o